Olá, queridos, graça e paz, bem-vindo a mais um Devocional Rema 365. Eu sou o professor Perilo Borba e hoje a gente vai abordar os capítulos 9 e 10 do Evangelho de João. No capítulo 9, a gente vê Jesus curando um cego de nascença. Jesus teve compaixão daquele homem e teve uma inspiração divina, fez um lodo, colocou nos olhos dele e ele foi sobrenaturalmente curado. Os religiosos não acreditaram, muitas pessoas que o conheciam não acreditaram. Como foi isso? Quem foi esse homem? Quem fez isso por você? E alguns religiosos começaram a acusar Jesus, primeiro porque ele fez isso num sábado, e depois a forma que foi feita. Aqueles homens começaram a acusar Jesus, até mesmo a ponto de dizer que Jesus tinha feito aquilo no poder de Belzebu. E eles começaram a indagar aquele cego, foram atrás dos pais dele, viram que de fato ele era cego desde nascença, e como agora ele está vendo, o que pode explicar? E antes da gente dar continuidade, isso sempre me lembra de uma frase que eu gosto demais, que milagres não se explicam, eles apenas se vivem, se desfrutam. Você vive os milagres, mesmo que você não tenha como explicá-los. Com Jesus sempre vai ser assim. Eu creio que no dia de hoje tem milagres para você viver, mesmo que você não saiba explicar como, mas você pode desfrutar deles através de Jesus Cristo. E indagaram aquele cego a ponto dele dizer no verso 25 do capítulo 9, olha, se ele é pecador, sobre Jesus, como vocês estão dizendo aí, eu não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu posso ver. Sabe, irmãos, quando a gente tem um encontro com Jesus, a nossa vida é transformada. Assim como a história do mundo foi transformada em antes e depois de Cristo, a minha história, a sua história, também precisa ser transformada. Antes de Jesus, eu era assim. Mas agora eu não sou mais. Eu era cego, agora eu posso ver. E o próprio Jesus, depois, ele se revela para aquele homem. E aquele homem passa a ter conhecimento de quem tinha feito por ele tamanha transformação. Sabe, quando a gente é salvo, a gente precisa buscar a revelação de quem Jesus é e conhecer Jesus. E depois, no capítulo 10, o próprio Jesus se apresenta como o bom pastor. O bom pastor. No versículo 10, ele diz, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E aqui me traz a lembrança de uma das matérias do Rema que eu mais gosto e gosto de ensiná-la, que é a matéria caráter de Deus. Deus é um Deus bom. Jesus se apresenta como o bom pastor. Ele diz, olha, quem vem roubar, matar e destruir não sou eu. Não fui eu que veio. É o ladrão, é o diabo. Eu vim para dar vida e vida em abundância. Tudo que tem a ver com roubo, com matar, com destruição, não vem da parte de Deus. Deus não mata, Deus não rouba, Deus não vai te destruir. Ele dá vida e vida em abundância. É por isso que Jesus se apresenta como o bom pastor. Jesus foi a expressão exata do caráter de Deus, de quem Deus é. E diz Atos 10:38 que ele andou por toda parte fazendo o bem. Ele expressou o caráter de Deus bom, o bom pastor. E ele diz no verso seguinte, o verso 11, o bom pastor dá vida pelas ovelhas. E foi isso que Jesus fez por mim e por você. Mas eu quero concluir falando sobre dois aspectos que Jesus também falou aqui nessa metáfora dele ser o bom pastor e nós sermos as suas ovelhas. Jesus fala sobre a importância das ovelhas conhecerem o pastor. Assim como aquele cego passou a conhecê-lo depois, ou teve revelação de quem ele era, nós temos que buscar o conhecimento de quem Deus é. Conhecer o caráter de Deus. Conhecer a Deus. Isso vai transformar a nossa vida, irmãos. Conhecer o nosso pastor. No verso 4, Jesus disse que o bom pastor vai adiante das suas ovelhas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Quando você busca o conhecimento de Deus, você vai reconhecer a voz dele. Quando você busca a palavra de Deus, você vai saber ser guiado
pelo Espírito, ser guiado por essa palavra, ser guiado por Deus nas tuas tomadas de decisões. E a minha oração é que nesse dia você busque ouvir o teu bom pastor, reconhecer a voz dele ao longo desse dia, para que você faça as escolhas certas. Por fim, do verso 25 ao 27 do capítulo 10 de João, Jesus respondeu: já vos disse e não credes, as obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito, mas vós não credes porque não sois minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu quero te motivar a conhecer o teu bom pastor, a ouvir a voz dele e a seguir a voz dele, a ficar com aquilo que a palavra de Deus diz ao teu respeito, a buscar cada vez mais conhecer e prosseguir em conhecer o bom pastor, aquele que deu a vida por você. Ele vai ter sempre as direções certas e não vai deixar nada te faltar. Tudo que você precisa fazer é se deixar ser conduzido por ele, aos pastos verdejantes, às águas de descanso, se deixar ser ungido por ele, se deixar ser corrigido por ele, quando muitas vezes ele precisar te puxar com o cajado para te colocar no lugar certo. Reconhece a voz do teu bom pastor e segue essa voz. Conhece. Tenha familiaridade. Quando você conhece alguém, tem intimidade, relacionamento com alguém, mesmo que tenham muitas vozes, quando aquela pessoa fala, você, opa, fulano está aqui. Você reconhece a voz dele. Que você busque conhecer cada vez mais o Senhor, desenvolvendo um relacionamento de comunhão com o teu bom pastor, para que você ouça a voz dele. Independente das circunstâncias, dos barulhos das circunstâncias, você, opa, meu bom pastor diz isso. E eu vou segui-lo. Seja abençoado na prática dessa palavra.